Nós saudamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, o qual fazemos nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. E nós gostaríamos de deixar para você que nos assiste o nosso e-mail para envio de perguntas, sugestão de pautas e o nosso e-mail que vai aparecer na sua tela. É momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer respondê-lo. E hoje no nosso programa nós vamos falar um pouco sobre direito de família, especialmente o que diz respeito ao direito de guarda e pensão alimentícia. E para falar sobre este assunto, nós convidamos a doutora Saula Renata. Doutora Saula Renata, ela é advogada, especialista em direito de família e sucessões e também professora de prática jurídica. Doutora Saula Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Rodrigo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Me sinto honrada em poder falar desse tema que é tão importante. A gente não quer que nenhuma família passe por isso, mas se por acaso alguém estiver vivendo esse momento, a gente espera poder aqui contribuir com um direcionamento profissional e ajudar aqueles que nos assistem. Não, com certeza, doutora Saula. É um tema muito sensível, né? E, doutora Saula, fala para nós um pouco o que é a guarda e quais são os tipos de guarda hoje dentro da nossa legislação. Perfeito. Guarda é poder de gestão que os pais têm sobre os filhos. E é importante a gente falar nesse conceito porque muitas pessoas confundem a guarda com o tempo de convívio. Às vezes os pais têm dificuldade ali em aceitar uma modalidade específica, a regra de guarda, porque acha que o filho vai ficar menos tempo ou não vai morar com ele. Mas guarda não tem a ver com o tempo de convívio, é poder de gestão, é gerenciamento que os pais têm da vida dos filhos. E hoje nós temos duas modalidades, que é a guarda unilateral e a compartilhada apenas. A gente fala assim apenas, mas na verdade nós já tivemos uma evolução, porque até 2008 não existiam modalidades de guarda. O casal se separava e o juiz dava guarda para um e para o outro. Um ficava responsável diretamente pela guarda, né? Isso, Só apenas outro, um, né? Isso, e para o outro restava o direito de visitar, né? A gente nem usa mais esse termo hoje, a gente fala em convivência, porque pai e mãe não visita, claro, né? Mas naquela época era assim. Para o outro restava visitar a cada 15 dias e acabou. Mas em 2008, a Lei 11.698 instituiu a guarda compartilhada na nossa legislação. Só que o termo que a lei trazia, ele deu margem para uma interpretação equivocada, porque ele dizia assim que sempre que possível a guarda seria compartilhada. Só que na prática, o que os juízes entendiam? Que quando os pais não tinham um bom diálogo, não conseguiam ter um bom relacionamento, não era possível aplicar a guarda. Então, na grande maioria dos casos, ela acabava não sendo aplicada, porque infelizmente, quando o casal ali se separa, eles não conseguem, na grande maioria das vezes, manter ali uma boa comunicação. Só que em 2014 veio uma nova lei que mudou mais uma vez as regras da guarda, que foi a Lei 13.058, que aí virou regra. Aí o texto, lá do artigo 1584, passou a dizer que será compartilhada. Então, os dois têm condições de exercer a guarda, ela vai ser compartilhada. Então, hoje é regra. Então, hoje não cabe mais certas discussões. Os pais não se dão bem, não conseguem ter um diálogo, então eu quero a guarda unilateral. Não. Hoje a guarda unilateral ela é exceção. Exceção, né? A regra é a guarda compartilhada. Né? E é possível, doutora Saula, por exemplo, um familiar morar numa cidade e o outro morar em outra cidade e mesmo assim eles terem a guarda compartilhada da mesma criança? Sim, até mesmo em outro país. É mesmo? Até mesmo em outro país, porque com o avanço da tecnologia, os tribunais hoje, existe claro que um entendimento diferente, como quase tudo no direito, mas via de regra hoje, mesmo residindo em cidades diferentes, em regra, a guarda vai ser compartilhada. Porque para o filho é melhor, porque a guarda compartilhada significa que os dois precisam atuar em conjunto, tomar as decisões relevantes, não aquelas do dia a dia, mas aquelas decisões mais significativas, estruturais, relacionadas à saúde, educação. Os dois precisam se responsabilizar, compartilhar responsabilidades também. O que a gente vê algumas dúvidas por exemplo, as pessoas confundem guarda compartilhada com o direito de convivência. E aí as pessoas muitas vezes chegam numa audiência e falam, não, eu quero a guarda só para mim. Eu não aceito a guarda compartilhada, mas nesse caso, como a senhora até falou, a guarda compartilhada também compartilha
compartilha as responsabilidades, Exatamente. independente da convivência ou não com a criança. Exatamente. Às vezes até as pessoas acham assim, então compartilhada significa que o filho vai morar 15 dias na casa de cada um, e não. Não. Isso, né, às vezes até a pessoa fala, é guarda alternada, né, vai ser isso, é guarda alternada, mas a gente não tem guarda alternada na nossa legislação. A guarda, né, as modalidades são a unilateral e a compartilhada. Então, o juiz, quando ele fixa a guarda, a primeira decisão que ele fixa é a modalidade de guarda. Fixou a guarda compartilhada, a segunda decisão que ele tem que tomar é qual que é o domicílio do filho, tá? Então, geralmente, é um lar de referência, é um domicílio que a criança vai ter, é na casa do pai ou da mãe. Com quem ele vai morar? Ele vai morar com a mãe, por exemplo? Então, para o pai, que não vai residir com o filho, será estabelecido um regime de convivência. Então, é possível que o filho more 15 dias ou uma semana? É possível. É admitido excepcionalmente, tá? Mas é possível, só que isso não significa que a guarda seja alternada. Porque se isso fosse admitido, significaria que quando o filho estivesse com a mãe, só ela tomaria as decisões. E quando estivesse com o pai, da mesma forma. Isso, imagina, seria uma grande confusão na vida do filho. E nesse caso, doutora Saula, no caso da guarda compartilhada, né, os dois têm que tomar as decisões ou um pode tomar a decisão de forma unilateral? Não. Na guarda compartilhada, as decisões importantes, estruturais, precisam ser tomadas pelos dois. Já na unilateral seria, um poderia, né, tomar essa decisão. Isso, cabe àquele que detém a guarda tomar ali as decisões. Só que, muitas vezes, até por falta de orientação, a mãe ou o pai que tem a guarda acaba cometendo alguns equívocos e gerando um prejuízo, às vezes até perdendo a guarda, tendo a inversão da guarda. Por quê? Não significa que a guarda, sendo unilateral para um dos pais, que o outro vai ser excluído da vida do filho, Sim. Não. Então, às vezes, as pessoas têm essa concepção, mas a lei, o Código Civil é claro, dizendo o seguinte, quando a guarda é unilateral, aquele pai ou aquela mãe que não detém a guarda, ele é obrigado a fiscalizar os interesses dos filhos. Claro. Então, ele precisa estar presente, ele precisa acompanhar tudo de perto, mesmo não tendo a guarda. Então, por exemplo, às vezes, aquele que tem a guarda unilateral, ele vai se mudar de estado ou até mesmo de cidade. E aí ele entende que por ter a guarda unilateral, ele não precisa comunicar ou pedir autorização, mas precisa dar autorização, mesmo a guarda sendo unilateral. O filho vai viajar para o exterior, precisa da autorização daquele pai que não tem a guarda ou daquela mãe que não tem a guarda. Então, até mesmo escola, às vezes a escola, por não ter uma informação, direcionamento, na melhor das intenções, chega, né, por exemplo, o pai que não tem a guarda. Aí a escola pedindo informação a respeito do filho. Aí a escola, olha, a mãe já informou aqui que a guarda é unilateral, então a gente só pode passar as informações para ela. E está errado, porque a escola, a instituição pública ou privada que se recusa a passar as informações pode ser multada de R$200 a R$500 por dia. Então a escola tem a obrigação de passar a obrigação para os pais, independente de quem tem a guarda. Independente, porque isso é atributo do poder familiar. O que é o poder familiar para quem está nos assistindo, né? É um conjunto, eu digo, de deveres e de direitos que os pais têm sobre os filhos enquanto eles forem menores. E a guarda é só um desses atributos. Não é porque o pai, né? Claro que a gente está falando aqui em situações em que ele tem condições, que ele não perdeu o poder familiar, né, através ali de um processo judicial e tudo. Ele tem condições de ali acompanhar o filho, ele tem o poder familiar. Ele vai continuar participando da vida do filho. Então, para determinadas situações, ele precisa autorizar, como nos exemplos que eu dei, e ele, obrigatoriamente, ele precisa acompanhar, fiscalizar os interesses do filho. E uma dessas questões é estar na escola, relacionadas à educação, à saúde. Então, fazer esse acompanhamento, buscar essas informações para saber como o filho está na escola, o seu desempenho. E a escola é obrigada a passar essas informações para os pais, independente da modalidade de guarda. Não, perfeito. E, doutora Saula, quais são os critérios que o juiz ele leva em consideração para definir a questão da guarda do menor? Olha, o critério é sempre o melhor interesse da criança. E como que é isso na prática, né? Como que eles procuram descobrir qual que é o melhor interesse? Sim. Geralmente, quando a gente inicia uma audiência de guarda, os juízes costumam fazer uma pergunta, sempre no começo. Onde a criança está morando? Com quem a criança está? Eles partem desse pressuposto porque existe sempre uma cautela por parte dos juízes, até dos promotores também, um zelo em lidar com aquela criança que já está vivendo um momento muito difícil.
né, o período já é muito sensível e a criança por si só é uma pessoa em desenvolvimento, Claro. então tem toda uma preocupação. E se aquela criança ela está ali residindo, exemplo, ela está morando com a mãe, ela está ali, ela está bem, ali ela tem uma rotina, ali naquele lugar, naquele bairro, ela tem a escola, ali tem a igreja que ela frequenta, ali ela tem a família comunitária, que são os amiguinhos dela. Então, se ela está ali adaptada, se ela está bem, ele não vai tirar aquela criança dali, a menos que fique comprovado que para aquela criança é melhor ir para Sim. o domicílio do pai, no exemplo aqui que eu dei. Então, eles procuram focar nisso. A criança já está ali naquele ambiente. Então, Já está plenamente adaptada, já né? está adaptada. Às vezes o casal se separou, mas a criança continuou morando ali onde ela já morava desde que nasceu. Então, por que vai tirar aquela criança? Tem algum motivo? Se não tem nenhum motivo plausível, comprovadamente, de que para ela é melhor que seja alterado o domicílio, então ele vai fixar o domicílio ali. Primeiro fixou a guarda, é compartilhada. Foi fixada a guarda compartilhada, qual que é o domicílio? Aí onde ela vai morar? Aí geralmente se analisa isso. Se ela está ali, ela está bem, procura-se ter muita cautela, né? Preservar ali aquela rotina da criança, porque pensa, ela já está vivendo um momento tão difícil, vamos tirar ela dali, às vezes vai para uma outra cidade, vai mudar de escola, vai perder os amiguinhos, vai sair da igreja, onde ela está. Então existe essa preocupação, esse zelo. E aí você pode até piorar, às vezes, uma situação da criança, né? Uma situação psicológica dela. Exato, com certeza. E ainda dentro dessa questão, doutora Saula, a criança, ela pode ser ouvida? Existe alguma idade em que a criança ela deve ser ouvida, ela pode opinar acerca de quem ela gostaria de ficar? Isso é importante a gente falar, até para quem está nos assistindo, né? Porque existe uma confusão aí a respeito desse assunto. Tem algumas pessoas que acreditam que seja aos 8 que a criança pode decidir com quem vai ficar. Outros têm certeza que é aos 12 anos, mas na verdade isso é um mito. Não existe nada... não existe nada assim na legislação que fale com idade tal a criança pode escolher. Isso. Não existe. Por quê? Ela não tem esse dever. Porque pensa, né? Quem está nos acompanhando, imagina você chegar para o seu filho e atribuir ele essa responsabilidade. Falar, meu filhinho, você quer morar com o papai ou com a mamãe? Mamãe não vai ficar chateada, pode falar com quem? Imagina, que difícil que é para um filho. Então, essa responsabilidade não pode ser atribuída a um filho de maneira alguma. E, infelizmente, às vezes, as pessoas acreditam nisso e jogam essa responsabilidade. Você não pode transferir essa responsabilidade para a criança. Isso, a responsabilidade é do pai e da mãe. Eles precisam chegar a um consenso. E quando, infelizmente, eles não conseguem, vai ser o juiz. Mas se a criança não tem... Eu acredito, doutor, que essa confusão, que esse mito aí que acabou nascendo, que fizeram a respeito desse tema, é porque lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um artigo que fala, que é o artigo 28, parágrafo 2º, que fala assim, que quando a criança tiver 12 anos, aqui no Brasil a gente chama de adolescente, né? 12 anos já é um adolescente, mas o código fala criança, ele precisa dar o seu consentimento em audiência. Só que a partir dos 12, aí por isso que as pessoas pegam, acredito que seja por isso. Sim. Então é com 12 que a criança decide. Não. Só que esse artigo, ele fala de casos de adoção. Ele não é aplicado para casos de disputa de guarda dos pais. Então, não é caso de adoção, a criança está sendo adotada. Que é uma outra situação. É outra situação, é um outro contexto. Agora, se a criança ela não tem o dever de decidir, ela não tem essa obrigação, por outro lado, ela tem o direito de ser ouvida, de ter a sua opinião considerada em todo o processo administrativo e judicial em que ela fizer parte. Isso está previsto lá na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que o Brasil é signatário, lá no item 12, que garante isso. A criança ela tem direito de ter a sua opinião considerada e não tem idade. Ela pode ter a sua opinião. Hoje nós temos 4 formas de ouvir a criança no tribunal, existem 4 modalidades, só que nós, operadores do direito, desde o advogado, todo mundo, juízes, né, promotores, nós precisamos ter também cautela quando essa criança deve ser ouvida, analisar o contexto que ela está sendo ouvida, se aquela fala dela realmente é fidedigna ou se ela está sendo influenciada. Então existe uma grande cautela para que a criança também não seja exprimida ali, né, para falar coisas. Então tem que ter uma cautela, tem que ter técnicas, isso ser conduzido de uma forma muito séria, para a criança não ser ouvida várias vezes, né, da maneira correta, mas sempre lembrando que é um direito da criança e não um dever.
Doutora Saulo, tudo isso que a senhora tem falado, a gente verifica que, na verdade, o bem tutelado ali é o bem-estar da criança, né? E não do pai ou da mãe, né? Você sempre tem que pensar no bem-estar da criança para definir a questão da guarda e até também para você não atribuir para ela essas responsabilidades, né? De escolha, saber com quem ela vai ficar, né? Isso. Os pais, né? O ideal é sempre que os pais, né? É claro que é um desafio. Claro. Porque eles estão ali, às vezes tem muita mágoa, ressentimentos, não conseguem ter um bom diálogo, mas os pais precisam entender que o filho é o seu bem mais precioso, é a sua herança. Então, quando você não consegue ter um diálogo, quando vocês não conseguem chegar a um consenso a respeito, né, todas as questões relacionadas ao filho, é ele que vai sofrer. Exatamente. Isso que vai trazer um prejuízo, às vezes, para a adolescência, para a juventude, até para a fase adulta. Então, é muito importante que os pais procurem priorizar também o interesse. A gente fala muito isso no processo. Melhor interesse da criança, melhor interesse. Né? Pode parecer uma forma técnica, mas isso precisa, né? Os pais, principalmente, a começar dos pais, entender que para o filho precisa ser a prioridade, precisa ser ouvido. Às vezes a gente fala muito, né, em escuta da criança no tribunal. Ele tem o direito de ser ouvido, eu quero que seja, né, que o juiz ouça. Mas às vezes os pais não dão oportunidade dele ser ouvido em casa. Exatamente. Em casa, ter a sua opinião considerada em casa. Porque muitas vezes o diálogo com a criança em casa pode evitar um processo judicial. Eu falo que se o pai, a mãe não conversa, não ouve, quem vai fazer isso vai ser o perito psicólogo. Sim. Lá no processo. E ver a criança tendo que ir para o tribunal, às vezes mais de uma vez, por conta de uma disputa dos pais, porque eles não conseguem se entender, é muito triste. Então, cabe aos pais, né, procurar auxílio, por isso que é importante a gente falar, para procurar auxílio profissional, para evitar esse tipo de situação, né, pensando sempre nos filhos. É importante, né, doutora Saulo, o papel do advogado também nesses casos, né, porque é uma situação muito sensível e que as pessoas muitas vezes podem ouvir, né, vizinhos, amigos, você deve agir dessa forma, você tem que fazer isso. Qual que é a importância, o papel do advogado nesse caso? Olha, o advogado, ele tem que ter muito equilíbrio para tratar com as causas, né, ações de família, sobretudo quando a gente fala de guarda. O processo de família, ele tem uma característica diferenciada, ele tem um procedimento especial. Nesses processos, obrigatoriamente, os juízes eles precisam designar uma audiência de conciliação ou mediação, porque todos os esforços devem estar voltados para a autocomposição. E o advogado precisa, está lá no artigo 694 do Código de Processo Civil, os advogados têm que estar preparados para esse momento, ajudar o cliente com equilíbrio, com técnica, ajudar o cliente a chegar nesses momentos, né, se possível, fazer ali um acordo, chegar a uma autocomposição, decidir o que é melhor para os filhos, porque, pensa, a pessoa ele tem um filho, né? O pai e a mãe eles têm um filho em comum. Quem são as melhores pessoas do mundo para decidir qualquer coisa? Os pais. Os pais, em relação àquela criança, são os pais. Só que quando eles não conseguem, vai vir um terceiro, uma pessoa estranha que nunca viu aquela criança, vai ter que tomar essa decisão. Então é muito importante que o papel do advogado, a atuação dele, seja conhecendo cada etapa, né, atuando com equilíbrio, auxiliando de forma técnica, né, ali com uma escuta ativa, com empatia, sim, mas de uma forma técnica equilibrada nesses processos para ajudar, porque a situação por si só, ela já é muito delicada, né? Então cabe a nós ajudar, né, ajudarmos os clientes, ali, as partes nesse momento. Claro. E, doutora Saulo, fala um pouco para nós acerca da alienação parental, né? Às vezes quando um pai ou uma mãe tem uma... fala mal ali do seu ex-companheiro, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Olha, alienação parental, para quem está nos assistindo, né? Às vezes a pessoa, o que é isso, né? Porque é uma situação muito delicada, grave, que pode levar o pai ou a mãe a perder a guarda, a ser multado. Existe um projeto de lei que pretende fixar multa de 5 a 25 mil reais para o pai ou a mãe que praticar alienação parental. Então, o que é, primeiramente? É uma espécie de violência psicológica. A criança ela é uma pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. Ela está se desenvolvendo psicologicamente, ela está enfrentando um momento difícil ali, né, na separação dos pais, geralmente. E aí, um deles, um adulto, interfere
na formação psicológica dessa criança, acabam meio que utilizando ali o filho como um instrumento para ferir o A outra outro. pessoa, né? Para ferir o outro. Então, trabalha ele de uma certa forma no psicológico dessa criança para criar ali algum embaraço, alguma dificuldade no relacionamento, no convívio dessa criança com alguém da família, geralmente, né, o outro genitor. E isso não pode. Nós temos uma lei que visa ali a aplicação de várias penalidades, multa. Hoje já temos ali a possibilidade de aplicação de multa, mas esse projeto visa estabelecer um valor já fixo e até inversão de guarda. Então, o que os pais podem fazer, para evitar que isso aconteça? Eu digo, tem várias coisas, mas uma que eu considero particularmente a mais importante é que os pais precisam entender que, apesar de toda a dificuldade que eles possam ter no relacionamento entre eles têm que entender a importância dos dois na vida do filho. Os dois, quando eles entendem, eles evitam de falar mal do outro na frente do filho. Eles, se por algum motivo a criança não quer ir para a casa do outro, claro que, tirando aqui situações que possa ter algum tipo de risco para essa criança, mas às vezes, ali por conta mesmo do rompimento, do contexto, que as coisas aconteceram, a criança às vezes não quer ir, então ajudando essa criança, explicando para ela da importância que ela precisa estar ali na casa do outro, então ouvindo a criança e entendendo essa importância, porque os dois são igualmente importantes na vida do filho. Então, quando se esquece disso, aí começa aqueles atos, um falar mal, colocar a criança no meio disso tudo, e a criança sofre demais. Usar a criança como instrumento, para ferir a outra pessoa. E o maior prejudicado é o filho. E claro, uma das formas a gente está aqui trazendo informação para aqueles que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa que está com a criança, quem tem a guarda unilateral, por exemplo, pratica atos que nem sabe que não poderia mudar sem pedir autorização para o outro, omitir informação, não pode. Ter uma informação relevante sobre a vida do filho, tem que passar para o outro, para o pai ou então para a mãe, não pode, porque o filho não é dele, não é propriedade dele. O filho é dos dois. Dos dois. É uma pessoa que está em desenvolvimento, que precisa muito contar ali com apoio, com todo tipo de apoio, de assistência do pai e da mãe. Os dois são igualmente importantes. Eu creio que entender isso já resolve muitos problemas. Perfeito, doutora Saula. Doutora Saula, vamos falar um pouco sobre a pensão alimentícia, também que é um tema sensível, polêmico. E quais são os critérios hoje, utilizados pela Justiça para definir a questão do valor da pensão alimentícia a ser paga? Hoje nós temos 3 critérios que o juiz precisa analisar ao fixar, um valor de pensão. E é até importante a gente já esclarecer que algumas pessoas pensam que tem uma porcentagem não prevista. Não existe essa porcentagem. Não existe. É 15%, é 30%, e não existe. Os critérios estão lá no 1694 do Código Civil, para quem quiser conferir, que é o seguinte: ele tem que analisar quais são as necessidades daquela pessoa que vai estar pedindo a pensão, que vai receber. E qual que é a capacidade econômica daquela pessoa que vai pagar. Vai pagar. Então, o segundo requisito, necessidade, capacidade. E o terceiro é a proporcionalidade, porque tem que ter um equilíbrio nessa fixação. Às vezes a criança tem uma necessidade especial, ela tem aí uma despesa mensal de 5 mil, o pai ganha 3. Ele vai pagar 3, 5 mil, não tem condições. Então, proporcionalidade. E da mesma forma o contrário, às vezes o pai ganha, 50 mil reais. Necessariamente ele vai pagar 10, 20 mil de pensão? Não é assim. Então, primeiro se analisa as necessidades, qual que é a capacidade? E aí também a proporcionalidade para que isso seja aplicado, esse valor seja aplicado de forma justa. E quais são, assim, as despesas que nós poderíamos chamar como sendo, assim, obrigatórias, para aquele que paga a pensão alimentícia, em favor da criança? Olha, todas as despesas, todas, Quais são as necessidades que a pensão alimentícia deve cobrir? As despesas pessoais relacionadas à saúde, educação, ali ao lazer, vestuário, tudo. Tá? Essas despesas, elas devem ser consideradas de forma integral. Mas também tem as despesas coletivas. A conta de água, supermercado, tá? Ali eventualmente se paga um aluguel, onde a criança reside, o aluguel. Só que essas despesas coletivas, elas devem ser consideradas de maneira proporcional. Se a criança, por exemplo, reside com a mãe,
né, mora com a mãe. Então, o que é coletivo ali? A conta de água, por exemplo. É R$100? Então, vai entrar ali na tabela da criança Correto. o valor de R$50. Então, hoje em dia, admite-se a inclusão até mesmo de despesas relacionadas ao animal de estimação da criança. Então, tudo que diz respeito à criança, seja de forma direta ou indireta, precisa ser considerado. Não é que aquele que vai pagar a pensão vai cobrir isso 100%, vai ser analisado ali proporcionalmente. Vai ter uma divisão proporcional, Proporcional, porque a responsabilidade é do pai e da mãe. Então, aquele que vai pagar a pensão vai ser analisado quanto é que ele pode pagar dentro dessas necessidades. Mas tudo deve ser englobado, tudo. Inclusive a manutenção do padrão de vida, que é importante falar. Às vezes o casal tem ali, aquela família tinha um padrão de vida e a criança ela estava ali adaptada àquele padrão, né? E, às vezes a mãe, por exemplo, não trabalhava, mas o pai tinha uma condição financeira muito boa e oferecia, proporcionava aquele padrão de vida. A pensão alimentícia ela deve servir para custear não só as despesas, como também a manutenção do padrão de vida dessa criança, porque para que ela não sofra isso, né? Ela possa continuar tendo aquele padrão também. O que acontece, doutora Saulo, para a pessoa que deixa de pagar essa pensão alimentícia ao menor? Ele atrasa ou por algum motivo, né, não faz mais o pagamento? Então, para isso é possível cobrar judicialmente, a gente fala executar essa dívida, né, que pode ser através de uma execução, cumprimento de sentença, enfim, mas é um detalhe só técnico, mas ser cobrado judicialmente. E ali, né, juros, correção monetária, ele pode ter os bens penhorados, CNH suspensa, o nome negativado, protestado, e pode inclusive ser preso. Ser preso, né? Ser preso. Porém, para que isso possa acontecer, a pensão possa ser cobrada judicialmente, o valor que, né, não foi pago, é muito importante, é imprescindível que a pensão esteja regulamentada em juízo. E às vezes a pessoa aceita fazer ali um acordo verbal, né? Um acordo verbal da pensão. Só que isso é péssimo para a criança, porque se ocorrer ali, se não ocorrer o pagamento, né? Se a pessoa que paga se tornar inadimplente. Na verdade, doutora Saulo, a gente pode entender então que aquilo que é um acordo verbal nem é uma pensão alimentícia definida, né? E juridicamente falando, não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Porque, infelizmente, até assim moralmente, a gente fica meio assim de falar isso, mas infelizmente só tem obrigação, aquele que não reside com a criança, só vai surgir para ele de fato a obrigação a partir do momento que a pensão ela for regulamentada. Então ela está regulamentada, mesmo que tenha sido um acordo, tá? Formalizado, tudo certo, mesmo que tenha sido um acordo, mas não pagou, execução, cobrança judicial. E aí tem custas do processo, honorários do advogado, então vai sair muito mais caro, né, para aquele que deixou de fazer o pagamento da pensão. E assim, independente, se teve uma redução salarial, se ficou desempregado, mas a criança não pode ficar sem pensão. Então, tudo precisa ser ajustado, porque senão ele pode ser cobrado, pode ter desconto em folha de pagamento, das pensões atrasadas, além daquelas, né, que vão vencer. Então, tem uma série de medidas que a gente pode adotar, né, que a lei permite, para cobrar essas pensões em atraso. E, doutora Saulo, pode haver ainda a revisão dessa pensão se houver, por exemplo, uma mudança, uma mudança referente à pessoa que paga a pensão, uma necessidade, ou a pessoa ela, né, se encontra desempregada. E também, caso haja também uma mudança da situação econômica também do menor, né, mudança também, algo que surgiu na vida daquela criança também, de última hora, pode haver essa revisão? Pode, sempre. É um processo diferente, né? Os processos de família, né? Ele, mais uma vez, ele tem uma diferença dos demais, porque mesmo que ele tenha ali, ele ocorra, ele seja finalizado, é possível ter a revisão, sim. Sempre que houver alguma mudança naqueles critérios que nós falamos que o juiz levou em consideração para fixar a pensão, que são o quê? Necessidade, os dois primeiros, e a capacidade, é possível ter a revisão. Então, vamos imaginar que para o filho, ele tinha uma necessidade quando a pensão foi fixada, mas ele passou a ter uma necessidade especial. Alguma coisa que aumentou ali consideravelmente a sua despesa mensal, é possível solicitar a revisão para a majoração, para o aumento da pensão. Da mesma forma, aquele que paga, se ele também tiver uma redução na sua capacidade econômica, é possível pedir uma revisão para reduzir o valor da pensão também. E existe uma idade que
que a pessoa ela pode receber a pensão, por exemplo, uma criança, ela recebe a pensão, mas com o passar dos anos ela atinge a maioridade, não é mais criança. Nesse caso, se atingir a maioridade, já a exoneração da pensão ela é automática? Não, de forma alguma. E acontece às vezes, aquele que paga a pensão, o filho já fez 18 anos e às vezes nem está estudando, porque assim, a pensão ela é obrigatória até atingir a maioridade civil, né, aos 18, mas se aquele filho estiver estudando, fazendo um curso superior, até a conclusão. Então, admite-se até 24 anos ou conclusão, às vezes até um pouquinho mais. Então, um pouquinho mais, até interessante. Um pouco mais. Se ele está estudando, ele está ali na faculdade, né, cursando ali, o primeiro curso, tá? É importante dizer isso, porque às vezes, né, o filho termina um curso, aí ele entra logo em outro, ou entra numa pós-graduação, não. É só aquele primeiro curso superior. É o primeiro curso superior, tá? Técnico ou ali de bacharelado, né, de graduação. Só que nunca vai ser de forma automática. Às vezes o filho, ele não está estudando, ele fez 18 anos, ele não está estudando, naquele que paga a pensão, o pai e a mãe, deixa de pagar, e aí ele pode sofrer aquela execução das pensões em atraso, pode chegar um mandado de prisão para ele. Então, precisa entrar com uma ação judicial chamada de exoneração de alimentos. Correto. E porque o filho ele vai ter ali a possibilidade de provar, porque antes dos 18 anos, a presunção da necessidade ela é absoluta. Não se discute, será que ele precisa ou não precisa dessa pensão? Não, é absoluto de que ele precisa. Mas após os 18 anos é o contrário. Após os 18 anos, o filho é que precisa provar que ele precisa, que ele ainda não tem condições de prover o próprio sustento. Então, mesmo que ele não esteja estudando, fez 18 anos, então o pai precisa ingressar com essa ação de exoneração de alimentos, o juiz vai chamar o filho, vai ouvir esse filho e vai analisar se ele vai extinguir ali, né, exonerar aquela obrigação do pai ou da mãe que paga a pensão. Doutora Saula, e o ex-cônjuge, ele tem o direito de requerer uma pensão alimentícia do seu ex-companheiro? É possível, sim. Em casos em que o ex-cônjuge ali, né, geralmente a mulher, vale para todos, né, mas geralmente a figura da mulher é dependente financeiramente, né, do marido ali. Então, geralmente ela deixa ali a sua atividade física, né, ou simplesmente ela passou, entre aspas, ela se dedicou ali a cuidar dos filhos, da família. Então, se comprovadamente se ela tem essa dependência, é possível fixar uma pensão alimentícia para ela, geralmente por período transitório, né? Na prática geralmente é pelo período de 2 anos, mas a depender das circunstâncias, sobretudo da idade, né, dessa mulher, é possível que seja até vitalícia. E além da pensão alimentícia, é possível também, em alguns casos, fixar para ela ali alimentos compensatórios, que apesar do nome, não é uma espécie de pensão, é uma espécie de indenização, quando ali no divórcio, na separação, tem uma queda no padrão de vida. Sim. Né? Imagina ali, ou pelo regime de bens, ou aquele, né, um só vai ficar com a maior parte do patrimônio, e é possível, então, ela ter ali direito aos alimentos compensatórios e a pensão alimentícia, a pensão especificamente quando ela é dependente financeiramente. Aí é muito importante já ajuizar esse pedido o quanto antes para demonstrar, de fato, essa dependência. Doutora Saula, para quem está assistindo ao nosso programa em casa, qual o conselho que você daria, né, para a pessoa que está passando por uma situação dessa, uma situação delicada, né, como a doutora mesmo falou, né, qual o conselho que você daria hoje, né, para uma pessoa, uma mulher, né, que está, né, vivendo, né, muitas vezes o fim, né, de um casamento, né, o que você orientaria para ela? Olha, é muito importante buscar uma orientação profissional. Nunca agir assim pela emoção. Às vezes, a mulher, acontece até com o homem também, está vivendo ali uma situação tão delicada que ela quer ali logo assinar o divórcio, né, para ficar assim, livre. Muitas vezes quer assinar qualquer coisa para poder ficar livre, né? E às vezes nem sabe o que está assinando. Isso, então é muito importante agir com cautela, né, esperar às vezes aquele momento, né, a emoção ali, ou conversar, procurar um profissional, procure uma advogada, um advogado, seja particular, seja na defensoria pública, para você ter orientação profissional, para você não agir na emoção, não abrir mão dos seus direitos, porque é muito comum, infelizmente, às vezes a pessoa vai lá, assina um divórcio consensual, porque ela tá vivendo uma situação tão difícil que ela quer ficar livre daquilo, né, mas passa o tempo e a pessoa se arrepende, só que aí já é um pouco tarde. E lembrando também que ela não está abrindo mão dos direitos dela, pode abrir mão dos direitos do filho dela, do menor. Né? Do filho, então é muito importante isso, buscar a orientação profissional e fazer
tudo direcionadamente, né? Não abrir mão dos seus direitos, principalmente aos direitos dos filhos, né? Como o doutor muito bem falou, porque eles não têm assim consciência daquilo que deve ser feito ou não. Mas isso cabe quem? Aos pais, aos responsáveis. Então, regulamentar a guarda para evitar prejuízos, né? Principalmente na convivência dos pais com os filhos, no valor da pensão. Muitos aceitam, às vezes, um acordo ali verbal, que é péssimo para a criança. Então, buscar, né, a orientação profissional, não agir ali na razão ou na emoção, né? Às vezes aguardar o momento correto. Às vezes a pessoa, inclusive, se arrepende, né, de ter feito ali o divórcio, ou mesmo de não agir. Então, o ideal é sempre buscar uma orientação profissional para poder passar por esse momento, porque eu falo que é um momento que ninguém quer viver. Ninguém se casa para chegar, né, doutor, Sim. ao término de um relacionamento. É muito difícil. Eu vejo na prática que até mesmo quando a pessoa ela quer se divorciar, ela sofre. Sim. É um momento muito delicado. Então, você passar por esse momento com orientação profissional é diferente. Um profissional que possa te auxiliar a ter ali equilíbrio nesse momento, analisar as coisas com clareza, né? Aquilo que é, principalmente quando tem criança envolvida, quando tem um filho envolvido, procurar chegar ali a um consenso. O consenso, ele não é um sinônimo de amizade, mas é um sinônimo de equilíbrio no que diz respeito àqueles assuntos jurídicos. São assuntos que devem ser tratados que por eles. devem ser tratados, porque a gente não espera, né, jamais que um casamento chegue ao final, que uma família seja desfeita de forma alguma, mas se por algum motivo aquele casamento, né, aquele relacionamento, ele chegou ao fim, é importante que as pessoas procurem equilíbrio nesse momento. Procurem fazer tudo de uma forma menos desgastante, porque o processo por si só ele já é desgastante, só que ele pode ser menos traumático. Ele pode ser conduzido de uma maneira mais equilibrada, porque isso vai ser benefício para todas as partes, principalmente quando tem filhos menores envolvidos. Correto. Doutora Saula, eu gostaria muito de agradecer a sua participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço pelo privilégio de estar aqui, estar com você, com todos que estão nos assistindo. É uma honra para mim. Muito obrigada. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência. Hoje falamos um pouco sobre direito de família, especialmente no que diz respeito ao direito de guarda e pensão alimentícia, e gostaríamos de desejar a todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.